Você já parou para pensar em quantas vezes a sua boca falou mais do que deveria? Quantas vezes a sua mente, dominada por impulsos e emoções mal controladas, tomou decisões que custaram caro? E quantas vezes o seu dinheiro escorreu pelos seus dedos simplesmente porque você não tinha disciplina ou clareza? Se você realmente parar por alguns segundos e revisitar a sua vida, vai perceber que os momentos mais dolorosos não foram causados pelos outros, mas por você mesmo. E isso é duro de admitir. A verdade é que todos nós, em algum momento, fomos escravizados pelos nossos próprios instintos. Você explode numa discussão e fala coisas que nunca poderia ter dito. Depois, o peso da culpa te acompanha como uma sombra que não desgruda. Você se deixa levar pela ansiedade e faz escolhas precipitadas. Entra em um relacionamento que já mostrava sinais de fracasso, investe dinheiro em algo sem pensar, toma decisões que só trazem arrependimento e, quando percebe, sua vida parece ter sido sequestrada. Não por alguém externo, mas por sua própria incapacidade de dominar o que sente, o que pensa e o que faz. É aí que entra um dos pontos mais poderosos do estoicismo. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seu diário: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." E talvez essa seja a chave que você vem procurando a vida inteira, sem saber. Você não precisa de mais conselhos vazios, de promessas de fórmulas mágicas. Você precisa de um despertar. A ciência moderna confirma o que os antigos já sabiam. Estudos da neurociência mostram que a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões conscientes, o córtex pré-frontal, é constantemente sabotada pelas regiões emocionais mais primitivas, como a amígdala. Isso significa que, quando você age sem consciência, não é você que está no comando. É o seu instinto animal. E um homem guiado apenas pelo instinto dificilmente constrói uma vida sólida. Mas existe algo ainda mais profundo. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós mesmos, mais cedo ou mais tarde, se transforma em destino. Pense nisso. Cada palavra impensada, cada decisão precipitada, cada real mal administrado são pequenas sementes que você mesmo planta. E o terreno é a sua própria vida. Não é estranho perceber que muitas vezes colhemos frutos amargos que nós mesmos semeamos? Agora, imagine uma vida em que você tem clareza antes de falar, em que você tem firmeza antes de agir, em que você olha para o dinheiro não como um inimigo ou uma fuga, mas como uma ferramenta de liberdade. Essa vida existe e está mais perto do que você pensa, mas ela exige coragem. Coragem para olhar no espelho e reconhecer que o seu maior inimigo sempre foi você mesmo. E é exatamente por isso que você está aqui agora, ouvindo estas palavras. Nada acontece por acaso. Talvez você tenha clicado neste vídeo em um momento em que sua vida parecia sair do controle. Talvez algo dentro de você gritou silenciosamente: "Eu preciso mudar." E saiba, essa mudança começa no instante em que você decide assumir o controle da sua mente, da sua boca e das suas escolhas. Esse é o convite que eu faço a você agora. Não é apenas ouvir, é viver essa transformação, porque, acredite, se você ficar até o final deste vídeo, vai descobrir lições que podem abrir seus olhos de uma forma que nunca mais conseguirá fechar. Você já percebeu que quase todas as dores que carrega hoje não vieram de tragédias externas, mas de decisões internas? Pense bem. O emprego que você perdeu, em parte foi porque se calou quando deveria falar, ou falou demais quando deveria ter silenciado. O relacionamento que terminou, talvez não foi porque a outra pessoa era terrível, mas porque você não conseguiu domar o ciúme, a insegurança, a raiva. As dívidas que hoje te sufocam muitas vezes não nasceram da falta de oportunidades, mas do excesso de impulsos, da busca imediata por prazer, da falta de paciência para esperar. E sabe qual é a parte mais dolorosa? É quando você se dá conta de que poderia ter feito diferente. Essa consciência pesa como uma corrente invisível no pescoço. Você revive, noite após noite, aquela mesma cena em que desejaria ter escolhido outras palavras, outro gesto, outra atitude, mas não fez.
E agora o arrependimento se torna um fantasma que te visita sem pedir permissão. Carl Jung dizia: até você se tornar consciente do inconsciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. O que ele queria dizer é que você não é vítima da vida. Você é vítima de você mesmo, da sua sombra não reconhecida, da sua falta de domínio interno. O inimigo nunca foi o mundo, nunca foram as circunstâncias, nunca foram as pessoas. O inimigo sempre esteve dentro de você. E é aqui que o estoicismo nos entrega um dos ensinamentos mais duros e libertadores. Não importa o que acontece fora, o que destrói ou constrói a sua vida é como você reage por dentro. Epicteto, que nasceu escravo e mesmo assim se tornou um dos maiores filósofos estoicos, afirmava: não são as coisas que nos afetam, mas a interpretação que fazemos delas. Repare no peso dessa frase. O problema nunca é o problema em si. O problema é o significado que você dá a ele. Um insulto pode te ferir por anos se você decidir carregar o veneno dele dentro de si, mas o mesmo insulto pode perder toda a força se você simplesmente escolher não se deixar contaminar. O fim de um relacionamento pode te esmagar se você acreditar que perdeu o seu valor, mas pode te libertar se você enxergar que, na verdade, ganhou de volta a sua liberdade. O dinheiro pode ser sua prisão se você vive para perseguir o que não pode comprar, mas pode ser seu aliado se você aprender a domar os impulsos que te fazem desperdiçá-lo. A ciência explica isso com clareza. O seu cérebro é uma máquina programável. Ele cria padrões através das suas repetições. Cada vez que você reage com explosão de raiva, você fortalece essa rede neural, e da próxima vez será ainda mais fácil perder o controle. Mas cada vez que você escolhe respirar, se calar e observar, você fortalece outra rede, a da disciplina, da paciência, do domínio próprio. E como mostram estudos da neuroplasticidade, o que você repete, cresce. O que você ignora, morre. Isso significa que você não está condenado a repetir os mesmos erros. Você não precisa viver eternamente preso às mesmas falhas. O seu cérebro pode ser reprogramado. O seu destino pode ser reescrito. Mas para isso, é preciso quebrar o ciclo de impulsos que você alimentou por anos. E aqui entra uma verdade que poucos querem ouvir. Não é fácil. Dominar a si mesmo é a batalha mais dura que existe. É muito mais fácil culpar os outros, é mais confortável apontar o dedo para as circunstâncias, é mais simples acreditar que o mundo é injusto. Mas o homem que tem coragem de encarar a si mesmo de frente, esse sim, começa a viver de verdade. Imagine o poder de alguém que controla sua boca, que não se deixa levar pelo calor da raiva, que sabe quando falar e quando silenciar. Imagine o poder de alguém que domina sua mente, que não toma decisões no fogo da emoção, mas com clareza, estratégia e paciência. Imagine o poder de alguém que controla o seu dinheiro, não como escravo dele, mas como senhor de cada escolha, de cada investimento. Esse homem não é um super-herói. Esse homem pode ser você, mas para isso, você precisa parar de se enganar, precisa parar de se esconder atrás de desculpas, precisa parar de esperar que a vida mude sozinha. A mudança só acontece quando você decide. E é aqui que eu quero te convidar a algo maior. Você não está assistindo a esse vídeo por acaso? Talvez tenha clicado porque o título chamou atenção, mas no fundo você sabe. Existe uma parte dentro de você gritando por mudança. Existe uma parte pedindo socorro. E ignorar esse chamado só vai te levar para mais um ciclo de dor. Então ouça, tudo começa no autocontrole. O estoicismo e a psicologia profunda não são teorias distantes, são armas reais para você usar hoje. E ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar como aplicar esses princípios de uma forma prática e transformadora. Mas antes, você precisa se comprometer com uma coisa: estar aqui por inteiro. Não assista de forma superficial. Permita que cada palavra seja uma lâmina cortando as correntes que te prendem. E se até aqui você sente que essas palavras falaram direto com a sua alma, não é coincidência. É o momento da sua vida que pede uma virada. E essa virada pode começar agora, se você tiver coragem de continuar comigo até o final. Pare por um instante e olhe para dentro de si.
Quantas vezes você perdeu noites de sono porque não conseguiu desligar a mente? Quantas vezes repetiu mentalmente conversas do passado, brigando com pessoas que nem estavam mais lá, remoendo palavras que nunca deveriam ter sido ditas? Isso não é só cansaço. Isso é falta de domínio. A verdade é que a maioria das pessoas está em guerra constante contra si mesmas. O corpo está em um lugar, mas a mente está em outro. O presente se dissolve porque a mente vive em dois extremos: ou no passado, que já não existe, ou no futuro, que ainda não chegou. E nesse processo, a vida real escorre pelos dedos como areia. O estoicismo nos ensina algo brutal e simples: o presente é tudo o que existe. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seu diário: o homem vive apenas o momento presente. Todo o resto ou já foi vivido ou pode nunca ser vivido. Isso significa que a dor que você carrega do passado é uma ilusão. O medo que você sente do futuro também é. Só existe o agora, e é aqui que você tem poder. E a ciência confirma. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que mais de 80% das nossas preocupações nunca se concretizam. Nós sofremos por antecipação. Criamos monstros na imaginação que jamais vão existir na realidade. Seu coração acelera, sua respiração pesa, sua mente se afoga em cenários que talvez nunca aconteçam. O corpo sente como se fosse real, mas tudo nasceu dentro da sua mente. Isso não é liberdade, isso é prisão. Carl Jung dizia que o homem que não confronta sua sombra é condenado a projetá-la no mundo. O que isso quer dizer? Que quando você não reconhece suas fraquezas, seus medos, seus desejos ocultos, eles se tornam fantasmas que controlam sua vida. Você perde a calma, não porque o outro é insuportável, mas porque não aceita a raiva que habita dentro de você. Você se afunda em dívidas, não porque o mundo é cruel, mas porque não reconhece o vazio que tenta preencher com compras. Você destrói relacionamentos, não porque todos te traem, mas porque projeta nos outros a insegurança que não tem coragem de encarar em si mesmo. Olhe para sua vida. Quantos dos seus problemas de hoje não nasceram justamente daquilo que você se recusou a enxergar dentro de si mesmo? Você foge da dor, mas ela sempre encontra um jeito de voltar. É como tentar esconder um incêndio debaixo do tapete. Mais cedo ou mais tarde, o fogo se espalha. E aqui está o ponto crucial. Você precisa assumir o volante da sua vida. Enquanto não aprender a controlar suas emoções, suas decisões e seus impulsos, você sempre será controlado por eles. Sempre será escravo de reações automáticas. Sempre será refém do acaso. Mas eu quero que você entenda: a disciplina é a chave. A disciplina não é um castigo, não é uma prisão. A disciplina é a única ponte que conecta quem você é hoje ao que você poderia ser. Cada vez que você escolhe não responder a uma provocação, você constrói poder. Cada vez que decide economizar ao invés de gastar, você constrói liberdade. Cada vez que silencia a mente para focar no presente, você constrói clareza. Isso é ciência também. O córtex pré-frontal, a parte do seu cérebro responsável por tomar decisões racionais, se fortalece toda vez que você resiste ao impulso. É como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Isso significa que cada pequeno ato de autocontrole não é em vão. É uma semente plantada que, no tempo certo, dará frutos de sabedoria, liberdade e domínio pessoal. Mas não se engane. O caminho não é fácil. Você vai falhar. Vai perder o controle algumas vezes. Vai se arrepender de decisões mal tomadas. Mas aqui está o segredo dos grandes homens. Eles não se definem pelos erros, e sim pelo que fazem depois deles. O erro não é o fim. O erro é o lembrete de que você ainda está vivo, ainda tem chance de recomeçar. E é aqui que eu quero te fazer uma pergunta direta.
Até quando você vai continuar vivendo como escravo das suas próprias emoções? Até quando vai permitir que a raiva dite suas palavras? Até quando vai deixar que o medo congele suas escolhas? Até quando vai entregar sua vida nas mãos do acaso, esperando que algum milagre externo te salve? Acorde. O milagre é você. O poder que você busca fora sempre esteve dentro. O domínio não virá de gurus, de promessas rápidas ou de soluções mágicas. O domínio virá do seu esforço diário, da sua decisão de enfrentar a si mesmo com coragem. E se até aqui você sentiu cada palavra como se fosse um espelho da sua vida, isso significa que você está pronto. Pronto para avançar, pronto para reescrever sua história, pronto para deixar de ser um prisioneiro de si mesmo e finalmente se tornar o mestre do seu destino. Há uma verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Quem não domina suas emoções, jamais dominará sua vida. Essa não é apenas uma frase bonita, é um princípio psicológico, espiritual e filosófico que rege a existência humana. Se você parar para observar, perceberá que todas as quedas, todos os fracassos, todos os arrependimentos profundos da sua vida tiveram origem em momentos de descontrole. Pense comigo. Quantas vezes você perdeu uma oportunidade porque não conseguiu controlar a ansiedade? Quantas vezes você destruiu relações porque deixou a raiva falar mais alto do que a razão? Quantas vezes você tomou decisões financeiras ruins movido pelo impulso de querer algo agora, mesmo sabendo que isso traria dor depois? Não se engane. A maior parte das feridas da sua vida não foi causada pelos outros, mas pela sua própria incapacidade de lidar com as tempestades internas. E aqui está o ponto central. A vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você reage ao que acontece. É isso que o estoicismo repete incansavelmente e é isso que a psicologia moderna comprova. O filósofo Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. Ou seja, não é o insulto que destrói, é o significado que você atribui a ele. Não é a perda que paralisa, mas a maneira como você decide enxergá-la. Carl Jung aprofunda isso quando fala da sombra. Para Jung, a sombra é tudo aquilo que você esconde de si mesmo, os impulsos reprimidos, as emoções não aceitas, os traumas nunca processados. E quando você não reconhece a sombra, ela encontra um jeito de se manifestar. Talvez seja em uma explosão de raiva desproporcional, talvez seja em uma crise de ansiedade que você não entende. Talvez seja na forma de autossabotagem, quando você destrói algo que levou anos para construir. É como se sua própria mente conspirasse contra você. Mas aqui está a chave. Você pode treinar sua mente. A neurociência mostra que o cérebro é plástico, ou seja, ele se molda de acordo com os hábitos que você cultiva. Se você constantemente alimenta pensamentos negativos, o cérebro cria trilhas neurais que tornam o pessimismo o caminho mais fácil. Mas se você decide conscientemente praticar a calma, a disciplina, a gratidão, a resiliência, o cérebro cria novas conexões. Isso significa que cada escolha sua é uma forma de reprogramação mental. Você não está condenado ao caos, mas precisa assumir o trabalho árduo de construir uma nova estrutura interna. E aqui entra o estoicismo como arma, porque ele não é teoria distante, não é filosofia abstrata, ele é prática, ele é treino diário. Imagine um soldado que vai para a guerra. Ele não espera estar diante do inimigo para começar a treinar. Ele treina todos os dias antes, porque sabe que quando o inimigo chegar, não haverá tempo de pensar. É exatamente assim com suas emoções. Você não pode esperar a crise para começar a treinar a calma. Você não pode esperar a tentação para começar a praticar disciplina. Você não pode esperar a dor para começar a praticar resiliência. Você precisa se preparar antes. E como você faz isso? Com exercícios simples, mas poderosos. O primeiro é o do controle da respiração. Parece básico, mas não é.
Quando a emoção toma conta, o corpo entra em estado de luta ou fuga. O coração dispara, a respiração fica curta, o corpo libera adrenalina. Mas quando você respira fundo, lento e consciente, você ativa o nervo vago, que acalma o sistema nervoso. Isso não é mágica, é biologia. Com o controle da respiração, você envia uma mensagem ao cérebro: eu estou no comando. O segundo exercício é o da visualização negativa, muito usado pelos estoicos. Eles treinavam a mente para imaginar a perda antes que ela acontecesse. Não como pessimismo, mas como preparação. Assim, quando a vida inevitavelmente lhes tirava algo, eles já estavam emocionalmente preparados. Pergunte a si mesmo: e se eu perdesse o que tenho hoje? E se essa pessoa não estivesse mais comigo? E se esse dinheiro sumisse? Esse exercício, quando feito com consciência, não traz tristeza, mas sim gratidão e força. O terceiro exercício é o da autoobservação. Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A maioria das pessoas passa a vida olhando para fora, julgando os outros, esperando soluções externas. Mas o verdadeiro despertar acontece quando você volta a olhar para dentro e começa a observar seus próprios pensamentos, seus padrões, suas repetições. Quando você percebe que reage sempre da mesma forma, que cai sempre nas mesmas armadilhas, começa a ter clareza. E clareza é o primeiro passo para a transformação. Agora, eu preciso ser honesto com você. Esse caminho não é rápido. Ele exige persistência, exige coragem, exige que você encare a verdade nua e crua sobre si mesmo. Mas a recompensa é imensa. Porque quando você começa a dominar suas emoções, algo mágico acontece. As coisas externas perdem o poder de te controlar. O insulto já não te fere, a perda já não te destrói. O medo já não te paralisa. Você se torna como uma montanha diante da tempestade. A chuva pode cair, os ventos podem soprar, mas você permanece firme, inabalável, intocável. E aqui mora a verdadeira liberdade. Porque liberdade não é fazer tudo o que você quer, a qualquer momento. Isso é escravidão ao próprio desejo. A verdadeira liberdade é ser capaz de escolher, com clareza, com consciência, sem ser arrastado por impulsos. É poder dizer não quando todos esperam que você diga sim. É manter a calma quando todos ao redor perdem o controle. É continuar firme no propósito quando o mundo inteiro tenta te desviar. Agora pense: como seria a sua vida se você tivesse esse nível de domínio? Como seriam suas relações, suas escolhas, seu futuro? Imagine acordar todos os dias sem sentir que sua mente é um campo de batalha. Imagine ter paz mesmo em meio ao caos. Imagine tomar decisões sem ser refém do medo ou da insegurança. Essa não é uma ilusão distante. Essa é uma realidade possível se você decidir assumir o controle agora. E se você chegou até aqui, ouvindo cada palavra, sentindo cada frase como um soco na alma, é porque algo dentro de você já sabe que você precisa mudar. Você não pode mais viver refém do que sente. Você não pode mais entregar sua vida nas mãos da raiva, do medo ou da ansiedade. Chegou a hora de levantar-se como um guerreiro estoico, consciente de que a batalha mais importante da sua vida não é contra os outros, mas contra si mesmo. Essa é a jornada. Difícil, sim, mas transformadora. E no final, você não apenas terá controle sobre suas emoções, mas sobre a sua própria vida. Você já percebeu que a maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito? Como se cada dia fosse apenas mais um na fila interminável de oportunidades que nunca acabam? Mas a verdade é que o tempo não volta, e cada decisão que você toma hoje constrói em silêncio o seu destino de amanhã. Essa é a lição mais brutal do estoicismo. Você não pode controlar a vida, mas pode controlar quem você decide ser diante dela. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Não é a quantidade de dias que importa, mas a intensidade com que você vive cada um deles. Muitos vivem presos a um ciclo de reatividade. O chefe grita, eles explodem. O relacionamento desgasta, eles se entregam ao ressentimento. O dinheiro acaba, eles se afogam em culpa. Mas você não está aqui para repetir o padrão de todo mundo. Você está aqui porque algo dentro de você pede transformação. E essa transformação não começa em livros, cursos ou fórmulas mágicas.
Começa na sua postura diante do caos. Você precisa ser aquele que mantém a mente firme quando todos à sua volta estão desmoronando. Esse é o verdadeiro domínio, não sobre os outros, mas sobre si mesmo. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E esse despertar não é bonito nem confortável. Ele exige que você enfrente sua própria sombra, seus medos, sua raiva, seus traumas, porque somente quando você aceita a escuridão dentro de si é que pode iluminar o seu caminho. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você foge da dor, mais ela cresce. Quanto mais você se esquiva das responsabilidades, mais pesado se torna o fardo. O estoicismo nos ensina que não se trata de eliminar a dor, mas de usá-la como combustível para crescer. Imagine agora se você aplicasse todos os dias 3 simples regras: controlar sua boca, sua mente e seu dinheiro. Controlar sua boca para não ser escravo das próprias palavras. Controlar sua mente para não se tornar refém de impulsos que sabotam sua vida. E controlar seu dinheiro para não vender sua liberdade em troca de prazeres passageiros. Se você dominasse apenas esses 3 pontos, já estaria anos-luz à frente da maioria. Porque enquanto os outros se afogam em ansiedade e decisões impensadas, você estaria construindo uma vida sólida, inabalável, que nada nem ninguém poderia arrancar de você. E sabe o que é mais poderoso? Essa transformação não exige que você mude tudo de uma vez. Não exige que você seja perfeito. Ela começa com uma escolha diária. A escolha de não reagir no automático. A escolha de parar, respirar e decidir conscientemente como agir. E pouco a pouco, cada pequena vitória se acumula até que você perceba: você já não é mais o mesmo. Você já não vive preso a correntes invisíveis. Você se tornou o arquiteto da sua própria vida. Mas aqui está a verdade. Essa jornada não pode ser vivida sozinho. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você existe uma chama, e essa chama precisa de combustível constante para não se apagar. Por isso, eu quero te convidar agora a dar um próximo passo. Se inscreva neste canal, ative o sino para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida, e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Porque quando você compartilha conhecimento, você não apenas ajuda outra pessoa, você fortalece a si mesmo. Este é o momento. Não amanhã, não na próxima semana. É agora. Porque se você deixar essa oportunidade passar, a vida vai continuar acontecendo, mas você vai continuar sendo apenas espectador da sua própria história. Então escolha ser protagonista, escolha se inscrever, escolha permanecer aqui, e juntos nós vamos continuar mergulhando em ensinamentos profundos que têm o poder de mudar não só o que você faz, mas quem você é. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Mas só aqueles que escolhem despertar têm a chance de viver uma vida com propósito. Agora é com você.